Os dinossauros. O termo dinossauro foi proposto em 1842 por Richard Owen para classificar os grandes esqueletos de répteis extintos que haviam sido recém-descobertos no Reino Unido. A palavra em latim deriva do grego que significa lagarto terrível. As teorias da ciência dizem que eles apareceram há pelo menos 230 milhões de anos e que durante 135 milhões de anos foram a espécie dominante na Terra, num período geológico de tempo que vai desde o período Triássico até o final do período Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, quando um evento catastrófico ocasionou a extinção em massa de quase todos os dinossauros. Mas não é bem assim. Durante os últimos anos e um pouco por todo o mundo, os cientistas têm desenterrado uma variedade de ossos de dinossauro que contém proteínas intactas, incluindo colágeno, hemoglobina, elastina e lamina. No entanto, uma vez que, de acordo com o evolucionista e escritor científico Robert Service, proteínas nos tecidos normalmente degradam-se rapidamente após a morte do animal. A pesquisa da equipe liderada pela doutora Mary Schweitzer manteve-se controversa. Desde a altura em que a doutora Schweitzer publicou os seus achados relativos aos tecidos macios de dinossauros de supostos 68 milhões de anos, 2005 e 2007. Desta vez, Schweitzer e seus colegas reportaram ter encontrado um número ainda maior de fragmentos de proteínas. Depois de terem usado químicos para dissolver os minerais, os cientistas viram o que parece ser uma rede de vasos macios e transparentes, bem como matrizes extracelulares. A doutora Mary Schweitzer também encontrou o tecido mole em um fóssil de um braquilofossauro. Uma série de elementos do organismo do dinossauro foi encontrado, incluindo vasos sanguíneos, células possivelmente com núcleos e a matriz extracelular dos ossos. O tecido foi obtido a partir do fêmur do animal. Mark Armitage descobriu tecidos moles em um chifre de Triceratops na primeira quinzena de 2014. O anúncio da descoberta poria em risco tudo o que se sabe até hoje sobre o evolucionismo. Durante uma escavação, ele encontrou um fóssil de dinossauro que foi analisado com microscópio e foi encontrado tecido mole na amostra. E com essa descoberta, o cientista concluiu que o dinossauro tem apenas alguns milhares de anos e não 65 milhões, como é dito. Foi então que disseram que a causa de os tecidos estarem moles foi uma contaminação causada pela própria equipe de Armitage, sendo que o procedimento usado foi o mesmo que em todas as pesquisas arqueológicas. O cientista não desistiu. Ele providenciou todas as exigências da faculdade e desta vez o achado era ainda mais excepcional do que o primeiro. O chifre de Triceratops tinha tecidos moles, vasos sanguíneos e até a matriz extracelular dos ossos. Recentemente foi divulgada a descoberta de tecido mole na costela de um lufengossauro, que supostamente teria 195 milhões de anos, pela equipe de Robert Hayes da Universidade de Toronto, Mississauga. Nós mostramos a presença de proteína preservada em um dinossauro de 195 milhões de anos, pelo menos 120 milhões de anos mais antiga do que qualquer outra descoberta similar. Essas proteínas são os blocos de construção dos tecidos moles de animais
e é emocionante entender como eles foram preservados. Entre muitas outras descobertas, então, como é que fósseis com idades de 65 a 130 milhões de anos podem conter hemoglobina, elastina, colágeno, namina e estruturas tipo célula aparentando células sanguíneas e células ósseas? O problema não está nos ossos, obviamente. Diversos estudos durante os últimos 4 anos verificaram a presença de colágeno. O problema está nos métodos de datação evolutivos. De acordo com as evidências, eles não funcionam. Se você ainda não entendeu essas informações, querem dizer que, de forma alguma, se os dinossauros tivessem 60 milhões de anos, esses tecidos poderiam ainda existir? Essa foi uma das maiores mentiras da humanidade ensinada nas escolas, nas faculdades, como verdade absoluta. Tudo isso para desmentir as sagradas escrituras que dizem que a Terra tem de 6 a 10 mil anos. Demônios, anjos caídos, dinossauros e monstros. Naqueles dias haviam nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Gênesis 6:4. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Enoque 13:33. Os Anakim e as filhas dos homens, os gigantes, produziram todos os tipos de demônios e monstros a partir do conhecimento de seus pais, os nefilins, e criaram o que sempre quiseram, e assim nasceram mais criaturas que uma vez existiram na terra. Lemos mais adiante no livro de Enoque, capítulo 19. E Uriel me disse: aqui estão os anjos que se ligaram às mulheres e seus espíritos, assumindo muitas formas diferentes, estão contaminando a humanidade e os conduzirão erroneamente para sacrificar aos demônios como deuses. O dia do grande julgamento, em os quais serão julgados até que sejam finalizados. E as mulheres também dos anjos que se desviaram se tornarão sirenas. O aparecimento de seres humanos e aqueles que desceram resultou em algumas criaturas híbridas extraordinárias, trazendo muitos espíritos malignos dentro de corpos físicos. Estes híbridos demoníacos começaram a corromper e destruir completamente a raça humana. Pecaram não só com as filhas dos homens, começaram a pecar contra os animais, bestas, pássaros e répteis, produzindo as criaturas meio humanas, meio animais, e também o que hoje são chamados de dinossauros, que são tão amplamente conhecidos em culturas antigas e civilizações. E muitos foram adorados como deuses. Um tempo em que toda a carne foi corrompida, resultando no dilúvio para exterminar essas raças impuras, o que também trouxe um fim à criação interna entre nações. Muitas dessas crianças, as criações, eram também de estatura gigante, e muitas eram bárbaras e cruéis. Depois que esses seres habitavam a terra por um tempo, eles corromperam seus caminhos ainda mais, acasalando-se com os animais, trazendo à luz as incríveis criaturas que vemos nos mitos antigos e lendas. Muitos deles eram adorados como deuses. Na maioria dos manuscritos e lendas antigas, vemos que havia seres de meia natureza de peixe, metade humano, Dagon, e o meio humano e meio leão, que era adorado como Deus pelos filisteus. Livro de Jasser 4:18. E os seus juízes e príncipes
foram as filhas dos homens e tomaram suas mulheres por força de seus maridos, segundo a sua escolha. E os filhos dos homens, naqueles dias, tomaram do gado da terra, dos animais do campo e das aves do ar, e ensinou a mistura de animais de uma espécie com a outra, a fim de provocar o Senhor. E viu toda a terra, e foi corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. A idolatria de Hollywood com dinossauros e gigantes é um culto velado a uma época onde toda a carne havia sido corrompida pelos anjos caídos. E logo Deus viu no dilúvio uma forma de limpar a terra dessas aberrações. A teoria da evolução, além de mentir sobre as origens do homem, também serviu para tentar explicar as ossadas encontradas dessas criaturas corrompidas. A manipulação genética da criação está se repetindo, como podemos ver hoje. A ciência tentando dar vida a essas criaturas mais uma vez, nos dando uma prévia nos filmes do que eles querem trazer de volta. A corrupção de toda a carne para provocar a ira de Deus. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Em outras palavras, a existência de dinossauros foi, primeiro, especulativamente conjecturada por um condecorado diretor de museu, coincidentemente em meados do século XIX, durante o auge do evolucionismo, antes de sequer um fóssil de dinossauro jamais haver sido encontrado. A mídia maçônica e a imprensa hegemônica de todo o mundo tiveram que elaborar histórias sensacionalistas desses supostos animais há muito perdidos. E então, eis que 12 anos depois, em 1854, Ferdinand van Diver Heyden, durante sua exploração da região superior do rio Missouri, encontrou prova da teoria de Owen. Alguns dentes não identificados que ele enviou por correio ao importante paleontólogo Joseph Leidy, que vários anos depois declarou-os provenientes de um antigo e extinto dinossauro, Trachodon, o qual, para além de irônico, significa dente tosco. Primeiro, deve ser desnecessário dizer que é impossível reconstruir um animal antigo, hipotético, em sua inteireza, baseado em alguns dentes. Mas, ainda mais importante, é dúbio que uma miríade de formas transitórias de antigos répteis, pássaros e répteis mamíferos, necessária à florescente teoria da evolução, fosse conjecturada e então, convenientemente, descoberta por equipes de arqueólogos evolucionistas propositadamente mundo afora para encontrar tais fósseis. E é ainda mais dúbio que tais fósseis houvessem existido supostamente por milhões de anos, mas jamais foram descobertos ou conhecidos por qualquer civilização na história da humanidade, até a renascença maçônica do evolucionismo em meados do século XIX, pelo estranho superintendente do Departamento de História Nacional do Museu Britânico, Sir Richard Owen. Owen fez os primeiros modelos de esculturas de dinossauros bem a tempo de lançá-las em 1851 na grande exposição de obras industriais de todas as nações no Crystal Palace em Londres. Este Owen foi nomeado Cavaleiro da Ordem de Bath pela coroa inglesa para a invenção dos dinossauros. As esculturas de dinossauros foram modeladas em concreto com a ajuda do escultor Benjamin Waterhouse Hawkey.
Owen ofereceu jantar a 21 cientistas em uma dessas esculturas. Owen nomeou sua coleção de criaturas concretas dinossauria, do grego deinos, terrível, poderoso, e saurus, répteis. Seus contemporâneos temem e odeiam Richard Owen, que foi acusado de plágio, arrogância, ciúmes e desonestidade e expulso do Conselho Zoológico da Royal Society. Ele levou Charles Darwin a formular seu conceito de seleção natural e a inventar a teoria sem nenhuma base científica de que o homem evoluiu de peixes e macacos. Owen e Darwin eram dois lunáticos ocultistas profundamente devotados a negar a criação da espécie humana. Um professor de Oxford disse: Owen é um maldito mentiroso. Ele mente para Deus e através do mal. 2 anos depois, o autor britânico Charles Dickens foi encarregado de popularizar os dinossauros, mencionando-os pela primeira vez em seu romance Bleak House. Esta evolução tornou-se uma religião. Os dinossauros foram inventados para fazer a humanidade acreditar que as civilizações evoluíram ao longo do tempo, quando, na verdade, elas se degradaram e os humanos regrediram culturalmente.